Estamos na sequência da nossa reflexão no Sermão do Monte e hoje nós vamos adentrar no capítulo 5, a partir do verso 27, Mateus 5, a partir do verso 27. Lembrando que o Sermão do Monte, Jesus faz algo muito tremendo ali. Ele pega toda a Torá, todas as leis, os mandamentos que Deus deu para Moisés lá no Monte Sinai, e Jesus então comunica àquela geração as mesmas palavras, os mesmos mandamentos, mas de uma forma muito mais objetiva e prática, muito mais funcional, muito mais compreensiva para aquela geração e também para nós nos dias de hoje. Não é uma nova lei, não é uma nova Torá, não é um novo mandamento, mas é aquele mesmo antigo com clareza, para que todos possamos viver o que as Escrituras diz. Amém? Mateus capítulo 5, versos 27 a 30, diz assim: Vocês ouviram o que foi dito? Não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça, já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o olho direito o leva a pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. E se a mão direita o leva a pecar, corte-a e jogue-a fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. Ai, ai, ai. Pastor, estamos com um problema. Penso que se seguirmos esse texto, semana que vem teremos um culto para cegos e manetas. Mas vamos tentar entender o que Deus está querendo nos ensinar com esta palavra. A profundidade desse texto e a seriedade desse texto. Jesus, ele pega aqui 2 mandamentos lá do Decálogo, o 7º mandamento, que diz, não adulterarás, está lá em Êxodo 20, 14, não adulterarás, é mandamento, é Deus determinando, não adultere. E ele linka, ele faz uma cola com o 10º mandamento, onde ele ordena não cobiçar. Na lista lá de Êxodo 20, verso 17, diz lá que você não deve cobiçar a propriedade do teu próximo, a casa do teu próximo, o gado do teu próximo, e ele lista lá, não cobice a mulher do teu próximo. E Jesus então, ele faz uma ligação entre os 2 mandamentos. Por quê? Primeiro, o adulterar é algo visível, sim ou não? É algo prático, é algo concreto, é algo que pode ser visto, pode ser flagrado. Mas a cobiça, ela pode ser vista? O que vocês acham? Alguém consegue enxergar, ver se a pessoa que está diante de você tem cobiça? Sim ou não? Não tem. Não tem como. Nós não temos como alcançar esse olhar, a menos que Deus revele. Aí outra história, mas naturalmente não. Porque a cobiça, ela é algo que está no lado de dentro do ser humano. É o interior do ser humano. Jesus, ele faz essa ligação entre aquilo que o homem faz em comparação àquilo que o homem é. E com certeza, a grande lição que não foi compreendida no passado, mas plenamente compreendida ou esclarecida aqui por Jesus, é que Deus não está apenas satisfeito com o teu ato externo correto. Não, pastor, esse mal eu nunca adulterei, sempre fui fiel
ao meu cônjuge. Será? Será que sempre foi fiel mesmo? E você, solteiro, solteira, será que você tem sido fiel ao Senhor mesmo? Ah, não, eu não me prostituo com ninguém, eu tenho me mantido, mas e dentro, e por dentro, como é que estão as coisas por aí? Quando Jesus revela o Evangelho, irmãos, o Evangelho ele é libertador. O Evangelho é libertador, queridos. Porém, ele nos traz impactos fortíssimos. Ele só vai se revelar e se mostrar realmente libertador quando atingir o alvo. E o alvo é o seu coração. O alvo não é o seu exterior, o alvo é você por dentro. É lá onde Deus sonda. Davi certa vez disse, Salmo 51, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. É Deus que faz essa sondagem. Lembrando que Deus não vê como o homem vê o exterior, Deus vê o interior. Então, compreendendo que essas duas coisas, esses dois mandamentos estão interligados, Jesus dá peso ao que está no interior do homem muito mais do que aquilo que está aparente. Lucas 16, verso 15 diz assim: então ele disse, vocês gostam de parecer justos em público, ou seja, não, está tudo certinho aqui, ó, pode olhar para mim, não estou devendo nada para ninguém. Jesus vai fazer esse apontamento, vocês gostam de parecer isso, mas Deus conhece o seu coração. Aquilo que este mundo valoriza é detestável aos olhos de Deus, está em Lucas 16, 15. E sempre nos ensinos de Jesus, ele vai reforçar a importância do coração. A palavra nos diz, de tudo que você deve guardar, guarde a sua conta bancária. Sim ou não? Não? Guarde a sua boa aparência. Sim ou não? Guarde o quê? O seu coração. De tudo que você deve guardar na vida, a coisa mais importante é guardar o seu coração. E a pergunta é, por quê? Como assim guardar o coração? Por que é importante guardar o coração? E o próprio Senhor Jesus, ele vai explicar em Mateus capítulo 15, no verso 19, ele diz lá, pois do coração vem maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras, calúnias, tudo isso vem de dentro, vem do coração, e depois de algum tempo é que isso se manifesta exteriormente. Nós não podemos simplesmente querer, irmãos, chegar diante de uma árvore que dá fruto ruim, arrancar todos os frutos ruins que ela produziu naquela estação, esperando que na próxima temporada ela possa produzir bons frutos. Ela vai produzir bons frutos se a árvore é ruim? Sim ou não? Não. Você pode arrancar todos os frutos naquela temporada, na próxima ela vai dar o mesmo tipo de fruto ruim. Há necessidade de arrancar pela raiz aquilo que é ruim e plantar uma árvore nova. Uma árvore que você tenha a garantia de que vai dar bons frutos. Jesus está falando de coração, irmãos. O coração é a sede da nossa personalidade. Não é a sua mente, não é o seu cérebro, é o seu coração.
É o coração que vai gestar os pensamentos. As coisas nascem no seu coração e elas então vêm para fora. Eu fui convidado esse ano a participar com um professor meu, a escrevermos um livro juntos, com mais alguns colegas que ele convidou, e entreguei o meu texto agora na sexta-feira, onde essa parte do texto entra na minha avaliação, né? É sobre o Sermão do Monte, o livro que está sendo escrito. Creio que no final do ano vai ser publicado e nós vamos disponibilizar para os irmãos. Eu tenho só uma partezinha do livro, tá? Não pense que vão ter páginas e páginas e páginas e páginas. Não, eu tenho uma participação do livro com uma pequena porção, mas a experiência está sendo muito gratificante. E vejam só, queridos, Jesus aqui, ele está mexendo no cerne, no âmago da questão. Vamos entender melhor por quê. Primeiro, nós não podemos nos justificar achando ser um mal menor, porque ninguém está vendo. Você não pode pensar, e aqui eu quero que você leve isso com muita seriedade, não pense que é pouco significativo a questão de você não expressar na prática o adultério. Mas se você o tem no coração, se você tem a cobiça no coração, diante de Deus é igualmente danoso. O resultado é muito claro. Jesus disse que vai para onde? Para onde? Para o inferno, irmãos. Isso não é nada confortável. O que o Espírito Santo inquieta através desse texto, e entendam, talvez você esteja aqui pela primeira vez, segunda vez, e possa achar estranho um pastor falar sobre isso num culto público, domingo à noite, ou alguém possa pensar, ele está encomendando essa palavra para mim. Não, nós estamos ministrando o Sermão do Monte há meses, e é uma sequência de textos, casualmente, ou entre aspas, hoje é esse texto, eu não vou fugir dele. Entendem isso? Então, se Deus trouxe você hoje aqui, é porque você precisa ouvir algo de Deus para salvar você, para te proteger, para te dar vida. Amém? Não é pouca coisa, não. E o texto, ele é dramático quando Jesus faz essa afirmação: se o teu olho direito te leva a pecar, arranque-o e jogue fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. Vamos fazer um testezinho aqui, uma experiência. Clarice, minha irmã, por quanto você me vende o seu dedo mindinho? Não está à venda? Não, vamos negociar primeiro. 500 mil pelo minguinho. Já está pensando. Eu sei disso. Talvez 500 mil ela negocie o dedo minguinho. Mas eu vou fazer uma outra proposta agora. Eu te dou R$1 milhão se você me der a sua mão direita. Você vende a sua mão direita por R$1 milhão? Alguém que venderia a sua mão direita por R$1 milhão? Ah, pastor, vai aumentando a oferta. Me dê os seus olhos. 10 milhões pelos seus olhos. Quem venderia os olhos por 10 milhões aqui? Alguém venderia? Não? O que eu quero que você pense com isso? Se você atribui tanto valor a uma parte do seu corpo físico, que um dia vai se decompor, se Jesus não voltar antes.
Se você considera tão precioso, tão importante, tão valioso, por que não considerar valiosa a tua santidade, que pode te jogar no inferno? Está me entendendo? Quanta gente não considera a sua santidade como algo, um bem precioso diante de Deus? Quanta gente lida com isso, com irresponsabilidade, com brincadeira, de uma forma inconsequente. O texto, quando diz corte, para que você não seja levado, é melhor cortar que ser levado ao pecado. Evidentemente, Jesus não está aqui criando uma proposta de automutilação. Como eu disse, se assim for, no sentido literal, o culto que vem seria já um problema, né? Não é isso. Essa aqui era uma expressão antiga, era uma espécie de um ditado naqueles dias, que a palavra no original trazia o seguinte sentido: é como uma armadilha com uma isca que você arma lá no campo ou no mato para pegar um animal. Você está caçando um animal, então você monta uma isca, e aquela isca atrai a sua presa, e quando a presa chega na isca, a armadilha funciona, ela pega e ela aprisiona a presa, e ali aquele bichinho fica refém daquele que o sequestrou, o capturou. O que o texto está dizendo é que existem armadilhas que são colocadas, e essas armadilhas, elas podem te prender. E quando ele diz então, arranque o olho fora, ele está querendo dizer, arranque, remova a armadilha que vai te prender. É melhor tu remover essa armadilha, acabar com ela, do que você ir para o inferno. E eu vou citar algumas armadilhas aqui, que podem ser consideradas, tá? Por exemplo, uma armadilha, contatos na sua lista de contatos, na sua agenda de contatos, aquele contato diferenciado que você sabe que se você mandar uma mensagenzinha pode rolar alguma coisa. Estão me fazendo entender? Não tem possíveis contatos dessa natureza no meio da sociedade aí? Esses contatos, o simples fato de ele estar na sua lista de contatos, já é uma armadilha que você tem que arrancar, que nem o olho. Por quê? O que leva a gerar a cobiça? Não é o que a gente, em primeiro lugar, vê? Sim ou não? Você pôs o olho, gera a cobiça. Eu estou falando quando põe o olho no sentido maldoso, né? O ver é natural, todos estamos nos vendo. Eu falo do olhar maldoso, o olhar de cobiça. Então, é melhor não olhar, é melhor frear no começo. E aqui eu estou colocando possíveis armadilhas. Uma armadilha são contatos diferenciados. Outra armadilha, alguns sites e acessos específicos que você pode ter lá no seu computador, no teu smartphone, são armadilhas. Determinados aplicativos de relacionamento, que você ali se distrai e ali você pode alimentar a cobiça. Quantos e quantos casais estão sendo destruídos, quantas famílias estão sendo destruídas por conta dessas questões? São armadilhas, precisam ser arrancadas, tiradas fora. Você não pode negociar isso, não pode levar na brincadeira. Determinadas amizades, tem pessoas que são
maldosas, são maliciosas, tem pessoas que são dadas à imoralidade e que se achegam a você e querem te estimular a fazer aquilo, vem com conversas profanas, com um tipo de conversa que é imoral. Esse tipo de amizade não serve para você conviver, só para você evangelizar mesmo, porque se você ficar exposto àquele tipo de conversação, a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Você começa a dar vazão para esse tipo de conversa e aquilo começa a entrar e vai afetando o seu coração, vai sujando, vai poluindo o seu coração. Determinados grupos de WhatsApp, às vezes grupos até mesmo de trabalho, onde ali não há respeito, ali não há decência, não há moral, e começam a trocar ali imagens e coisas do gênero. Irmãos, tome posição, seja sincero, olha, é o seguinte, isso aqui é de trabalho, se é de trabalho, é de trabalho, se não for, eu estou fora, eu não vou participar disso aqui. É antipático isso? É antipático, é muito antipático para aquele que está lá no mundo e quer ter da tua parte, vamos lá, isso aí mesmo, isso aí, é assim que se vive hoje. A quem você quer agradar? A Deus ou aos homens? Percebe? Tem que se levar a sério isso. Determinadas amizades não servem, você precisa se deslocar, porque é armadilha. Determinados lugares, tem lugares que você sabe que você vai ficar exposto, tem lugares que você sabe que vão te chamar ou te seduzir, ambientes específicos, onde você vai ficar vulnerável. Você precisa ter a atitude de José, que era lá servo de Potifar. A mulher dele, de Potifar, chegou para José, queria fazer uma potifaria com ele, e ele deu no pé. Ele não ficou para negociar, ele não ficou para ver no que ia dar, ele não foi testando a resistência dele, ele simplesmente fugiu. E por que ele fugiu? Palavras do próprio José: como eu pecaria contra o meu Deus? A questão não era somente a mulher de Potifar, não era somente a pessoa de Potifar, era a compreensão que ele tinha, que se ele se envolvesse naquela situação, ele estaria pecando contra o seu Deus. Irmãos, estamos vivendo tempos onde a relação íntima está absolutamente banalizada. Adultério tem se tornado na sociedade uma coisa plenamente natural, normal, aceito. As propostas de relacionamento aberto hoje já não é mais escândalo. Sabe o que eu estou dizendo em relacionamento aberto, né? Então, a mulher aceita que o marido saia com quem quer, o marido aceita que a mulher saia com quem quer, às vezes se reúne tudo junto no mesmo leito. É uma coisa do inferno. Mas o que mais angustia, o que mais entristece, é quando nós percebemos que essas práticas ou esses valores, essas condutas, começam a invadir o meio da igreja. Eu estou falando da igreja de Cristo no mundo todo. Quando a igreja começa a assimilar esses padrões do mundo, e ela trata com naturalidade. Toda espécie de imoralidade, irmãos, tem uma consequência muito drástica. Há muitos textos que advertem sobre isso.
E como eu estou falando nas palavras de Jesus desde o começo, não se trata apenas da conclusão do ato, mas de nós atingirmos o modelo de Cristo, que é de coração puro. Na bem-aventurança, que fala sobre bem-aventurados os puros ou os limpos de coração, qual é a recompensa? Qual é a recompensa? Verão a Deus. Quem sustenta um coração puro tem o ápice da revelação de Deus, vê o Senhor. Um coração puro te coloca diante dele. Amém? Quem quer estar diante do Senhor? O que se espera de você e de mim? Um coração puro. É interessante quando olhamos o livro de Jó, Jó capítulo 31, os versos 1, 7 e 9. Jó 31, 1, 7 e 9. Para quem não sabe, acredita-se que o livro de Jó tenha sido o primeiro livro a ter sido escrito da Bíblia. Antes de Gênesis, o primeiro livro escrito foi Jó. E olha a declaração de Jó. Jó estava numa crise, né? O texto está relatando a crise de Jó, porque estava passando por toda aquela agonia, por todo aquele sofrimento, por todas aquelas perdas, e ele estava tentando encontrar uma razão daquelas perdas, uma justificativa, tipo, o que eu fiz de errado? O que é um pensamento comum quando a gente está em sofrimento, né? Quem em algum momento aqui, quando a coisa estava tudo errado, tudo ruim, caos estava estabelecido, você fez a pergunta, onde é que eu errei? Quem é que já fez essa pergunta assim? Pois é, Jó estava fazendo essa pergunta para ele também, na verdade fazendo pergunta para Deus. E na argumentação de Jó, quando ele faz essa análise e ele não consegue achar onde é que ele tinha errado, pelo menos ele não tinha clareza, no capítulo 31, no verso 1 ele diz, fiz uma aliança, preste atenção nisso, não se distraia, fiz uma aliança com meus olhos de não olhar com cobiça para nenhuma jovem. Opa! Fiz uma aliança com os meus olhos, é como se os olhos fossem uma pessoa à parte, é como se os olhos tivessem uma vontade própria, e ele diz, eu fiz uma aliança com os meus olhos, um pacto, o pacto aqui não é com Deus, é com os olhos dele, eu não vou fitar os meus olhos com cobiça para mulher nenhuma. É fácil isso? Hein, homens? É fácil isso? Mas que silêncio, não querem se entregar, né? É fácil isso? Não é. Mas precisa de quê? Atitude. Precisa determinação, postura. É a parte que o homem tem que fazer. Não pense que é Deus que vai fazer por você. É você que tem que tomar essa atitude. Jó, na sua argumentação, eu fiz aliança com os meus olhos, eu não vou olhar para as mulheres. Não com cobiça. No verso 7. Se me desviei de seu caminho, ele está falando com Deus, se meu coração cobiçou o que os olhos viram, ou se sou culpado de algum outro pecado, é como que ele estivesse dizendo, eu não lembro disso, eu acho que eu não fiz isso, para ver como ele estava levando a sério o pacto que ele tinha feito. E aí no verso 9, diz lá, se meu coração foi seduzido por uma mulher, ou se cobicei a esposa de meu próximo, ele está vendo pontos chaves. Notem que essa reflexão de Jó foi há tanto tempo atrás, foi alguns milhares de anos atrás. Você percebe que os problemas do homem continuam sendo os mesmos? Que a essência dos homens não mudou?
Quando eu falo homens aqui, também estou englobando as mulheres, é o gênero humano, ok? A humanidade. Porque o problema não é só homem que cobiça, tem mulher que também cobiça. Tem solteiro que cobiça, solteira que cobiça. E Deus quer nos levar, o Senhor Jesus quer nos levar a um nível de vida plena, a um nível de vida real, não de religiosidade. Queridos, você frequentar uma igreja e viver atolado na cobiça, você está desenvolvendo uma religião. O Senhor quer trazer vida abundante para você. Jesus pagou um preço altíssimo. Você pode até pensar, mas é mais forte que eu. Mas não é mais forte do que o Deus que você serve. O preço que foi pago é para sermos livres da força do pecado. A obra do Espírito Santo na vida de cada um de nós é nos capacitar para vencer toda tentação. A oração do Pai Nosso é clara e é uma oração diária, entenda? Na prática, os apóstolos ensinavam os discípulos não como um mandamento, mas como uma boa tradição. Eles oravam no mínimo 3 vezes por dia a oração do Pai Nosso, todos os dias. Era uma prática comum da igreja do primeiro século. Não era mandamento, era uma tradição que eles desenvolveram, mas uma boa tradição. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensina a orar: não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. Essa oração sincera mantém o indivíduo em posição de vigilância. Ele põe guarda nos olhos. Para quê? Para que não seja levado à cobiça, e sendo levado à cobiça, venha a pecar contra Deus. Pastor, então eu vou ser monge, vou morar num mosteiro, que aí não vou ver nada. Se o coração está contaminado, você pode morar em qualquer lugar, pode morar dentro de uma cadeia. Se o coração está impuro, você vai produzir as imagens na sua mente. Então, estamos buscando aqui compreender a obra completa de Cristo a cada um de nós, por cada um de nós. Lembrem de algo: atos vergonhosos. O adultério é um ato vergonhoso, sim ou não? Sim ou não? Atos vergonhosos procedem de pensamentos vergonhosos. Faz sentido para você? Primeira coisa, né? Ela vem do pensamento. Agora, esses pensamentos vergonhosos procedem de imagens vergonhosas. E aí é que está o perigo que estamos vivendo nos dias de hoje. A quantidade de gente que está perdida, enchendo a sua mente e o seu coração de imagens vergonhosas. Imagens vergonhosas. Ah, não estou adulterando. Não? Não, mas é só virtual. É? É só virtual? E daí? Você acha que isso não tem consequência? E acredite no que eu estou dizendo. Você pode até ter uma predisposição de manter isso só no nível virtual. Isso vai tomando conta de você aos pouquinhos, e às vezes leva anos. Tem um dia que te domina. E a sua vergonha fica exposta. É muito melhor se arrepender antes de tudo isso acontecer. É muito melhor se humilhar e limpar o coração antes de passar por todo esse dano. Nós precisamos saber cortar o mal pela raiz. Paulo reforça a ideia da concupiscência dos olhos.
Concupiscência significa desejo desenfreado, desejo descontrolado. E ele diz que os olhos são capazes de produzir isso. A pessoa ficar descontrolada por aquilo que ela vê. Tem pessoas que estão tão dominadas por tais desejos, que às vezes ele olhar para uma pessoa, para uma outra pessoa, ela já cria a imagem mental da outra pessoa nua, de tão adoecida que está a alma, de tão corrompida, de tão enferma. Deus não quer isso para você, para nenhum de nós. Amém? Levem a sério a sua pureza. Nunca se viu tanto envolvimento íntimo de jovens solteiros, não só jovens, solteiros de uma forma geral, dentro das igrejas. Irmãos, há anos atrás, isso quando acontecia era uma tristeza, era uma calamidade dentro de uma comunidade. Fulano e fulana, diziam ainda os antigos, comeram a merenda antes do recreio. Quem lembra desse termo aí? Você é antigo também, que nem eu, tá? E aquilo era uma tristeza, tinha dor por causa do pecado. As pessoas estão perdendo essa dor. Os crentes estão perdendo essa dor, que deveria estar doendo. Estão perdendo a noção do temor a Deus, perdendo a noção da pureza. Pureza, irmãos, é tão valorizado por Deus. A noiva que ele vem buscar, qual é o padrão dessa noiva? Sem mancha, sem mácula, nem ruga. Ela está bonita, preparada, com vestes brancas. Percebem isso? A questão é, você não é essa parte dessa noiva? Como estão suas vestes? Estão brancas ou estão manchadas? Quantos jovens por causa da influência externa que se coloca, captam aquele padrão de relacionamento mundano, e querem trazer para dentro do convívio do corpo de Cristo o mesmo padrão de relacionamento, de carícias, de fornicação, de imoralidade, de defraudação. Pastor, mas esse tipo de assunto já não se prega mais, não é mais do momento esse tipo de assunto. Bom, é a Bíblia que eu leio, não conheço outra. Se nós queremos ser essa igreja que o pastor Edson profetizou aqui ainda há pouco, uma igreja viva, vibrante, cheia de alegria, cheia do Espírito, isso vai se dar não somente pela nossa expressão na hora de culto, mas vai se dar por uma sinceridade do coração em amar e buscar a Deus de verdade. Amém? Está fazendo sentido para você isso? Hebreus capítulo 12, verso 4, diz o texto: afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. O que o autor aos Hebreus está querendo dizer é o seguinte: olha, minha gente, se você correr risco de vida para manter a sua santidade, prefira morrer do que comprometer a tua santidade. Ele está dizendo, vocês nem chegaram a esse ponto de ter que sustentar dessa maneira. Como vão se posicionar? Também, o mesmo capítulo de Hebreus 12, nos versos 16 e 17, vai nos lembrar da história de Esaú. Quem é que está vendo a novela lá da Record? Lá?
De vez em quando eu vejo algum capítulo ou outro lá. E a sequência histórica está legal, mas eles fazem umas invenções ali que dá dó de ver, né? Umas histórias, que misericórdia. E pelo que eu vi lá, a pobre da Raquel virou uma megera, né? Botaram a Raquel como um monstro, né? Coitada. A Bíblia não dá essa descrição de Raquel, não naquele formato ali. Mas tudo bem. Estava lá falando sobre a história de Esaú e Jacó. E o que Esaú fez, irmãos? Por causa de um impulso do momento, ou de uma necessidade momentânea, que era, estou com fome. Estou com fome. É um instinto natural de todo ser humano. Assim como a sexualidade é um instinto natural de todo ser humano. Eu estou com fome, eu estou com vontade de comer. E aí ele chega do campo e com fome, e ele troca o direito de primogenitura. Irmão, você não tem noção o que significava o direito de primogenitura. De tão precioso que era. Ele trocou esse direito por um prato de comida, só porque o cheirinho estava bom. Levado por um impulso. Quantas pessoas hoje, por causa de uma carência afetiva, por causa de uma carência, né, do seu impulso de sexualidade, se entregam, se rendem a um ato que equivale ao que Esaú fez. Entrega o seu direito diante de Deus por minutos de prazer, por minutos de satisfação, e compromete tudo, estraga tudo. Que vida queremos ter? Não, pastor, mas assim, ó, eu lhe dou minha palavra, eu vou casar com essa moça. Então está liberado, eu vou casar com ela. Está liberado nada. Vai enganar quem? Tu quer levar esse negócio na brincadeira, Por onde é que você vai parar? Eu vou te dizer, no inferno. No inferno. Brinca com a coisa séria. O amor de Deus é grande, e Ele está hoje falando aqui com você, para você entrar em arrependimento, em se humilhar diante de Deus, porque a mão dele estendeu para você, para te restaurar, mas você vai ter que se posicionar, porque senão a coisa vai ficar feia para o teu lado. Não brinque com aquilo que Deus disse. Não pense que a coisa vai passar batida, porque ninguém está vendo, ou porque ninguém sabe. Tem consequências. Eu quero ainda apontar algo que eu considero significativo. Eu estou pastoreando há quase 24 anos, se for considerado o tempo que eu comecei a servir a Deus, em frente de ministério, atuando desde os meus 17 anos, 17 para 50 são? 33, é isso? 33 anos atuando em liderança. Então eu posso lhes dizer que eu já perdi as contas de quantos casos eu já atendi, de casamentos, de adultérios, de divórcios, que é o tema da próxima semana, de imoralidades, você vai, muitos casos. Mas eu quero falar especificamente a casais casados, que muitas vezes chegam no meu gabinete e ao registro, o relato de uma das partes que pulou a cerca, que adulterou, e aquela outra parte que sofreu, porque foi a vítima do processo, muitas vezes é tida como
somente vítima e o outro é 100% culpado. E aqui eu quero deixar bem claro um negócio. O erro de um não justifica o erro de outro. Está claro isso? Se um errou, não justifica o erro do outro. Cada um tem que tomar a sua posição diante de Deus. Você peca, em primeiro lugar, é contra Deus. Então fez, vai levar na mesma moeda. Tu vai para o mesmo inferno junto. Entenderam? Não cabe aqui esse revidar, não é esse o caminho. Mas, voltando nesse momento de avaliação de situações, quando começo a analisar o caso, eu percebo que uma série de princípios do casamento foram negligenciados, onde, por conta disso, o relacionamento fica fragilizado. E nessa fragilidade do relacionamento, uma das partes vai ser mais afetada. Vamos ser um pouco mais claros, respeitando o ambiente que tem infantes. Então temos que usar palavras cuidadosas. Mas você que é casado, entenda o que eu estou falando. Amém? Você que é solteiro, mas já entende, guarda no coração para o futuro. Não vale a regra para agora. Ok? A Bíblia diz que o homem não é dono do seu próprio corpo, e sim a mulher, bem como a mulher não é dona do seu próprio corpo, e sim o marido. E que um não deve negar ao outro o seu direito. Esse é um princípio. Exceto por mútuo acordo, para um tempo específico de consagração, em oração e jejum, em comum acordo. Sim, pastor, faz 3 anos que estamos em acordo. Me poupa. Não é isso que a Bíblia está ensinando. Então, o desejo, irmãos, a vontade da intimidade é natural. É um mecanismo que Deus criou dentro de nós, seres humanos, e que normalmente, preste atenção no que eu vou dizer, normalmente é mais ligado, mais aguçado nos homens. Estatisticamente, se comprova que os homens têm mais desejo natural do que as mulheres, estatisticamente. Não significa que se for o inverso, que é um horror, que é uma vergonha, nada disso, está tudo sob controle. Tem mulheres que têm mais desejo que o marido, não é pecado, não é feio, não é coisa de baixo, nada, não tem problema nenhum. A questão é como um trata o outro. E o princípio bíblico é que um não deve se negar ao outro, exceto por essas excepcionalidades. Está doente, né? Ou a mulher está no período do seu ciclo, se respeita esses espaços. Agora, via de regra, ou muitas e muitas vezes dos casos que acompanhei já, o que eu percebo que acontece? Há uma esquiva de uma das partes com muita frequência. Há uma rejeição, há um empurra, um deixa de lado, um protela para amanhã, para depois de amanhã, para a semana que vem. O indivíduo tem que fazer muita negociação para poder encontrar os astros nas posições corretas e dar o dia mágico. Estão me entendendo? E essa situação vai gerando a inquietação, angústias internas, e é nesse momento que a Bíblia diz que o inimigo se aproveita para gerar a tentação. Por quê? Porque um dos dois está fragilizado, ele está com um desejo que lhe é direito e não é suprido, ele está vulnerável à cobiça. Ele fica vulnerável a cobiçar. E nem sempre a pessoa consegue lidar com isso.
Então, muitas das vezes, de casos que acontecem de adultério, é uma responsabilidade ou uma irresponsabilidade dos dois lados. Embora um acabe executando, mas a irresponsabilidade é mútua. Eu quero com isso trazer para a igreja o ensinamento da palavra, para que tenhamos famílias saudáveis, para que possamos viver com qualidade, com princípios, que glorifique a Deus. Entende, irmãos? Precisamos melhorar, cada família precisa ter esse olhar para dentro e ver como eu posso ser um melhor marido, como eu posso ser uma melhor esposa, como eu posso tratar o meu cônjuge em alto nível, para que a nossa vida íntima seja saudável e não embarace, não impeça o nosso fluir espiritual, porque isso bloqueia a espiritualidade. Porque com muita facilidade o coração daí começa a ficar impuro. Tem uma historinha, não pode irritar. É uma piadinha. Um casal foi num zoológico, e aí a senhora se aproximou da jaula lá do gorila, foi dar uma banana, e ela não calculou a distância e esticou demais a mão, e o gorila pegou a mão dela e puxou ela contra a grade. Bateu o pavor, né? E o gorila meio que se emocionou com a moça lá, né? E começou aquele gritaredo, ele prendendo a mulher ali, a mulher sentiu que a coisa estava feia para o lado dela, e ela gritou para o marido: fulano, me tira daqui, me socorre. E ele disse: explica para ele que tu está com dor de cabeça, tu não está te sentindo bem, para ele te respeitar, entendeu? Então, são desculpas comuns, e eu não estou dizendo que são sempre enganadoras, não, às vezes é real. Às vezes é real e precisa ser respeitado. O que tem que ver é se é verdadeiro. Porque onde não há verdade num relacionamento, o estrago é muito grande. O estrago é grande. Sabe, irmãos, Deus quer levantar uma igreja verdadeira, uma igreja genuína, uma igreja santa. Nós precisamos crescer em santidade, e essa palavra hoje ela é desafiadora para todos nós, porque nós todos precisamos ser lavados no sangue de Jesus. Precisamos ou não precisamos? Não trata-se apenas de homens, é de todos nós, porque você liga uma televisão, é imoralidade o tempo todo. Você passa na rua, é um outdoor, é imoralidade para todo lado, né? Principalmente quando país tropical como o nosso, chegam dias mais quentes, há uma exposição do corpo, e aqui fica a dica, viu? Não exponha o teu corpo de forma sensual, não exponha o teu corpo com a intenção que gere cobiça no próximo. Se vista bem, pode ficar bonita, mas com decência, com moral. Não precisa ser uma coisa, né? Não, mas com moral, com decência. É assim que as santas mulheres de Deus se portam. Não imite as que estão lá fora. As que estão lá fora, elas vão expor os seus corpos como um pedaço de carne oferecido num mercado. Não siga esse exemplo. Não vai por esse caminho. Você vai estar despertando cobiça no outro, e isso é igualmente pecado. Amém? Que tal ser uma igreja que agrade a Deus? Aí a gente consegue ver a Deus. A gente consegue chegar na presença de Deus.
A gente se quebranta na presença de Deus. A gente consegue adorar a Deus. A gente consegue ouvir a voz de Deus. A gente consegue ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque não tem nada nos impedindo, nada bloqueando. Amém? Você pode pensar, pastor, mas e tu? Eu vou completar agora 27 anos de casado em dezembro. 27 anos de casado e, para graça e para a glória de Deus, eu posso afirmar diante de vocês que eu nunca deitei numa outra cama que não fosse com uma outra mulher que não fosse a minha esposa. Nunca. Você acha que faltou oportunidade? Não. Certa vez, contar uma experiência. Eu fui ministrar numa igreja, ia ministrar num congresso, no outro país, do outro lado do mundo. E me colocaram num hotel muito chique. Eu olhei assim, coisa linda isso aqui. Não. Tinha lagosta para comer no hotel. O troço era assim, meu Deus do céu, de onde é que tu me tirou para botar aqui, né? E eu estava lá no quarto sozinho, numa tarde quente, um lugar quente. Eu estava no quarto com o ar-condicionado ligado, sozinho, eu fiquei sozinho no quarto. Bateram na porta, eu estava de bermuda, estava sem camisa. Eu achei que fosse um pessoal uns irmãos lá do congresso, que estavam vindo me dar algum aviso, algum recado, alguma coisa. Bateram na porta, eu abri, e uma moça só olhou para mim. É o pastor Levi? Eu disse, sim, ela entrou no quarto. Uma moça muito bonita, irmãos, muito bonita. E ela, sabe que existe categorias, né? Existe o saião. Tem ou não tem o saião? Tem, né? Tem até aquele que é modelo paraquedas, assim, né? Mas tem o saião, tem a saia, depois tem a mini saia, depois tem a micro saia, e por último tem o pra que saia, né? O troço é escandaloso. E era o padrão da menina. E ela entrou e sentou na minha cama e deu aquela cruzada de perna, tipo Sharon Stone, lá, aquele filme lá, né? Como é o nome daquele filme? Como é que era o nome daquele filme? Instinto Selvagem, isso aí, né? É isso aí. Deu aquela cruzada de perna assim, e eu, misericórdia, até sinal da cruz tinha que fazer lá. E eu entendi o que ela queria. Ela, pastor, é que eu estou assim, precisando de uns conselhos, porque eu estou com uns problemas, o senhor podia me aconselhar? Pisca-alerta, sirene, sinal vermelho, né? Pé, pé, pé. Alerta, né? Perigo, danger. Aí eu disse, moça, faça assim, por favor, você desça, espere lá na recepção, na frente lá tem o sofá lá, as cadeiras lá na frente da recepção do hotel, me espere lá agora, daqui um pouco eu desço lá. Ela ficou toda desconcertada, toda sem jeito, levantou, saiu. Irmãos, eu poderia naquele momento ali, ter feito qualquer coisa. Quem ia saber? Ela sabia que eu era pastor porque houve uma divulgação no país, irmãos, a respeito daquele evento que eu estaria ministrando. Tinha cartaz com minha foto para tudo que é lado lá. E ela sabia quem eu era. Ela foi enviada pelo diabo. Foi enviada pelo diabo para me tentar. Quando eu sentei lá na frente, assim, pode falar. Era um papinho, água com açúcar, assim, tá. Orei por ela e mandei embora. Sai para lá, cão. Né? Que estava nela, não estou dizendo que ela era, mas o que estava nela. Então, atitude e postura. No entanto, irmãos,
o fato de eu ter tido essa postura, que me preservou, que me guardou, e eu conto tudo para minha esposa, não tem escondido. Mas em algum momento da minha vida, eu confesso, como confessei a ela, que o meu coração, em algum momento, não esteve limpo. Em algum momento eu deixei cobiça entrar no meu coração. Eu pequei contra Deus. E quando eu percebi que eu estava nessa condição, e que eu percebi que espiritualmente a chama estava sufocada, eu tive que me humilhar diante de Deus, eu tive que derramar as minhas lágrimas diante do Senhor, eu tive que ir até a minha esposa e dizer: meu amor, tu me perdoa, porque eu dei vazões a pensamentos maus, eu dei vazão a desejos impuros, me perdoa. Ela me perdoou, oramos, e é uma vigilância. Ah, mas tu não é pastor. Sim, meu irmão, mas sabe que eu vou no banheiro todos os dias. Eu tenho fome, tenho sono, cansaço, tenho hormônios que correm no sangue também, tudo como qualquer ser humano, não sou diferente de ninguém, exposto às mesmas tentações. A Bíblia diz que Elias, que era a referência de profeta no Velho Testamento, diz que Elias era homem sujeito às mesmas fraquezas. E eu tive que clamar por restauração do meu coração. Você já fez isso? Como está você? Como está você? Você pode estar não praticando fisicamente o adultério, mas o teu coração está puro. É isso que está valendo hoje. É isso que Deus está buscando achar em nós. Corações puros. Amém?